O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira que o governo terá que tomar atitudes mais drásticas caso as medidas anunciadas para conter a alta de preço dos alimentos, como o ovo, não surta efeito. Além de zerar o imposto de alimentos, outras medidas também foram anunciadas pelo governo, como um estímulo à produção de alimentos da cesta básica no Plano Safra e o fortalecimento dos estoques reguladores. O governo também vai pedir aos estados que reduzam o ICMS para a cesta básica. Fará uma parceria com supermercadistas para fazer publicidade aos melhores preços e dará uma licença de 1 ano para a análise sanitária municipal valer para a venda em todo o Brasil para alguns produtos. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula. Então eu quero que vocês saibam, o preço do café está muito caro para o consumidor, o preço do ovo está muito caro, e o preço do milho está caro, e nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém, a gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. E ela pode ser barata pagando o preço justo para o produtor. A gente acha que o produtor também tem o direito de ganhar o dinheiro. A gente não quer que o produtor tenha prejuízo. A gente quer também que ele ganhe. O que nós precisamos é saber que tem atravessador no meio. Entre o produtor e o consumidor deve ter o muito. Tem muita gente que mete o dedo no meio da gente. Sabe? E nós vamos descobrir quem é o responsável por isso. Numa boa, você veja um negócio. Em janeiro de 2023, uma caixa de ovo com 30 dúzias estava R$ 144. Janeiro de 2023. Em janeiro de 2024, uma caixa de ovo com 30 dúzias estava R$ 143,09. Em janeiro de 2024, uma caixa de ovo estava 140, igual a 2003. Veja, presta atenção. Janeiro de 2023, janeiro de 2024 e janeiro de 2025, a caixa do ovo com 30 dúzias estava R$ 140. Quando chegou no mês de fevereiro, ela subiu para R$ 210. Eu quero saber por que ela deu esse salto. Quem é que meteu o pé dele e chutou a bola para cima? Nós precisamos jogar rasteiro, nós precisamos jogar com a bola no chão. Vandique Silveira, fazendo analogias futebolísticas aí do Lula, parece que ele está tentando mostrar o plano dele, mas a chance é dele funcionar, todas essas medidas, protelação de vigilância sanitária, de licença sanitária, corte de ICMS, que ele depende dos estados. Qual a chance desse plano dar certo? Boa tarde, José Inácio, a todos que nos assistem. Prazer estar aqui de novo. Plano não se trata de um plano. Isso é uma invenção de última hora, né? Mais um tipo de reação não pensada. O problema não está na distribuição, o problema está em uma economia muito aquecida, ocasionada pelo esforço fiscal, pela quantidade de dinheiro que o governo tem gasto em termos de consumo do governo e colocado dinheiro para rodar na praça através da redistribuição de renda, todos os programas sociais que ocasionou essa situação. Obviamente que condições climáticas, etc., não ajudaram. Isso impactou de maneira negativa o preço da cesta básica e de vários outros produtos além da cesta básica. Agora, inflação se trata de um problema monetário. Se nós temos um descasamento entre o preço do dinheiro, que é a taxa de juro, e o nível de demanda agregada por esse dinheiro, o uso desse dinheiro através das compras, etc., nós temos inflação. O que acontece? Nós temos uma economia que tem um potencial de crescimento de não mais de 2%, talvez 2,5%, mas mais próximo do 2%. Crescendo a 3% 2 anos consecutivos, dá exatamente nisso.
anabolizante na economia. Não existe nada que o governo possa fazer além de corte de gasto, redução de programas sociais, transferência de renda, etc., para que a gente possa ter um retorno na direção dos 3% de inflação, que é a meta. A outra alternativa que vai acontecer é aumento de taxa de juros, que vai arrefecer a economia e vai botar muita gente fora do trabalho, e isso vai acabar ocasionando, de fato, uma redução do preço dos bens e dos serviços. Agora, botar a mão e tomar medidas drásticas, como falou o presidente, é uma falta de conhecimento de economia e também de memória histórica, porque o Brasil é um país que tem uma quantidade assim, inumerável de exemplos de erros cometidos de intervenção governamental para reduzir a inflação durante os anos 80 e 90, que levaram à hiperinflação e à escassez de tudo. O Brasil, com a intervenção governamental, se parece muito com Cuba, que é um país adorado pelo presidente. Não são muitos anos atrás que eu me lembro perfeitamente quando a gente chegava nos supermercados e não tinha carne, o boi gordo tinha desaparecido, esse tipo de coisa. Até papel higiênico faltava e a gente tinha que comprar de pessoas que tinham isso em casa. A mesma coisa aconteceu com combustível e coisas do nível. Quer dizer, a intervenção do governo cria exatamente isso, a escassez e o aumento de preço. Então, para que a gente possa tomar decisões que são conscientes, nós não podemos nos assodar nesse processo. O governo está preocupado não com o preço das coisas, mas sim com sua taxa de aprovação. O governo Lula desmontou e ele quer voltar a ser aprovado positivamente pela sociedade, e principalmente pelas classes mais desfavorecidas, que era a base da eleição dele. Só que essas pessoas são as pessoas que são mais impactadas pelo processo da inflação. Então não tem o que fazer. Cortar ICMS depende dos governos, e os governos já têm problemas muito sérios com endividamento. Mexer na arrecadação dos estados vai aumentar ainda mais essa bola de neve que nós temos. Não deve ser feito, não faz sentido. O que nós precisamos é de um plano, não de reações assodadas em função de pesquisas eleitorais. É isso que está acontecendo aqui. Então, cortar o ICMS é aquela questão, e cortar todos os tipos de impostos sem que exista um planejamento, uma reforma de fato desses impostos, que não está sendo feita. A reforma tributária está há muitos anos na frente para de ter valia nesse momento, impacto. Então, o que a gente precisa? A gente precisa saber qual é a parte do corpo que nós vamos descobrir, porque nós temos um cobertor de pobre. Cobertor de pobre é famoso porque se cobre a cabeça, descobre o pé, se cobre o pé, descobre a cabeça. Para que a gente possa ter corte de impostos, a gente tem que saber onde é que nós vamos cortar em serviços oferecidos à população, porque de outro modo nós vamos aumentar ainda mais a inflação, nós vamos aumentar ainda mais o endividamento e as taxas de juros vão disparar. Só mostrando uma prova, só trazendo para quem está assistindo a gente uma tangibilização desse assodamento dessas medidas. Por exemplo, uma das medidas implementadas foi o corte do imposto de importação de sardinha. Sendo que sardinha teve um aumento bruto dos últimos 12 meses de 0,15%. Portanto, não foi afetada por isso, e essa medida pode acabar com a indústria da sardinha do Brasil, justamente porque agora vai ser inundada por sardinha do Oriente. Além disso, uma das medidas que eles defenderam é o fortalecimento de estoques reguladores. Ora, se o governo vai repor o estoque, é que ele vai comprar para guardar. Se ele vai comprar, vai aumentar a procura, vai aumentar o preço de novo. Então, realmente, parece que eles não combinaram nem com o Haddad essas medidas. O Haddad realmente está esquecido lá. Tipo, deixa ele lá, vamos fazer entre a gente, não chama ele não. É esse o clima? É tudo no improviso, parece um quarteto de jazz. Ninguém lê a partitura. Esse é um dos maiores problemas que esse governo tem. Nunca houve um plano. Foi eleito, sabia que tinha 3 meses até o dia da posse, não produziu um plano econômico. Foi eleito, demorou 1 ano para produzir alguma coisa parecida com arcabouço fiscal, que não tinha nem pé nem cabeça, tanto é que morreu, ele só esqueceu de ser enterrado, não tem nenhum impacto na economia.
Fernando Haddad. Infelizmente, Fernando Haddad está à míngua, esquecido, deixado de lado pelo governo e bola nas costas. Agora, com a Gleisi Hoffmann na condução da intermediação política no lugar do Padilha, junto com Rui Costa e uma turma bastante radical do governo, com a visão eleitoreira, nós temos ainda mais um apagamento, talvez até, vamos dizer assim, um esquecimento de Haddad, uma vez que ele não vinga mais para ser candidato, dado o nível de rejeição do potencial candidato Haddad. Então nós temos uma situação muito crítica, porque aquilo que existe de melhor no PT em termos de competência, conhecimento e capacidade de negociar com não petistas é o Fernando Haddad. O resto é muito complicado. E nós temos o apagamento dessa pessoa, que é a pessoa que dá para conversar, e nós temos o enaltecimento de pessoas cada vez mais radicais. Isso mostra que o governo jogou a toalha, compreendeu que a reeleição do Lula ou a eleição de um candidato do Lula vai ser muito complicado e que ninguém do Centrão que deveria ocupar essas cadeiras vão participar, porque ninguém aposta num cavalo morto. E o cavalo morto é o governo petista. Então nós temos uma situação de que sabemos que haverá uma transição, provavelmente para a direita, centro-direita, cabe ao Centrão saber quem vai aprovar, quem ele vai dar o seu aporte de suporte. E certamente não é o governo Lula.